A Igreja de São Domingos. A Igreja de São Domingos, do Convento de São Domingos de Lisboa, ocupa a metade norte do lado oriental da Praça Dom Pedro IV. Foi construída no século XIII, por ordem do rei Dom Sancho II, tendo a sua primeira pedra sido lançada em 1241. Desde então foi alvo de inúmeras campanhas de obras que lhe alteraram a sua traça medieval por completo. O convento foi acrescentado depois por Dom Afonso III e novamente aumentado por Dom Manuel I. Foi aqui que começou o massacre de Lisboa de 1506. O terremoto de 1531 arruinou muito, o que obrigou a nova reedificação em 1536. A velha igreja de São Domingos ficava junto à ermida de Nossa Senhora da Escada, também conhecida por Nossa Senhora da Corredora, por ficar próximo do sítio deste nome, atualmente a Rua das Portas de Santo Antão, e cuja construção datava dos princípios da monarquia. Era notável a sua riqueza em alfaias preciosas, havendo uma imagem de prata maciça, que saía em procissão num andor do mesmo metal, alumiada por lâmpadas também de prata. As pinturas dos altares, os paramentos, os tesouros, tudo desapareceu durante o terremoto de 1755, salvando-se unicamente a sacristia e a capela-mor, mandada fazer por Dom João V e riscada pelo arquiteto João Frederico Ludovice, em 1748, homem que projetou o colossal convento de Mafra. A capela-mor, toda de mármore negro, e em cujas colunas se vêem, junto à base, medalhões delicadamente cinzelados, que também avultam sobre os nichos laterais. A igreja acabou por ser reconstruída por Manuel Caetano de Sousa, sob direção de Carlos Mardel. O portal foi reaproveitado e veio da Capela Real do Palácio da Ribeira, assim como a sacada que encima o portal. Sendo uma das igrejas mais vastas de Lisboa, nela se realizaram todas as grandes cerimônias religiosas, as exéquias nacionais e reais, assim como as solenidades dos batizados e casamentos reais. Em 13 de agosto de 1959, um violento incêndio destruiu por completo a decoração interior da igreja, onde constavam altares em talha dourada, imagens valiosas e pinturas de Pedro Alexandrino de Carvalho. A igreja recebeu obras e reabriu ao público em 1994, sem esconder as marcas do incêndio, como as colunas rachadas. Ainda que destruída, é uma igreja que sobressai pela policromia dos seus mármores. Atualmente é a igreja paroquial da freguesia de Santa Justa e Santa Rufina, em plena Baixa Pombalina, e foi classificada como monumento nacional. Expõe metade do lenço usado por Lúcia no dia 13 de outubro de 1917, a outra metade encontra-se no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, e ainda o terço usado por Jacinta Marto no mesmo dia. De traço predominantemente barroco, de planta em cruz latina, tem uma fachada muito simples e o interior, mesmo depois do terremoto e do fogo, evidencia ainda grande beleza e ecletismo. É uma igreja de uma só nave, majestosa. A sacristia e a portaria ainda mostram um pouco de sabor maneirista, denotando as várias campanhas de obras de que foi alvo na sua história. O mesmo estilo pode ser visto nos túmulos e lambris de azulejos de ponta de diamante na sacristia.
Na Casa Forte, por trás do altar, existe o túmulo de Dom Afonso, filho de Dom Afonso III. Numa passagem para a sacristia, com entrada pela Rua da Palma, encontram-se os túmulos do grande pregador dominicano Frei Luís de Granada e do reformador da Ordem Frei João de Vasconcelos. Esta igreja tem ainda uma cripta abobadada e dotada de lambris de azulejos, onde está o túmulo de Dom João de Castro, capelão de Dom João I. Arquitetura religiosa, barroca. Convento com igreja de planta composta, com nave única de cruz latina, transeto saliente, capela mor retangular profunda com passagem para cripta, de planta circular, o que confere feição arredondada à cabeceira. A sul adoçam-se a ala do claustro, sacristia, portaria e outras salas. Volumes articulados com coberturas diferenciadas em telhados de duas águas e disposição vertical das massas. Fachada principal orientada a oeste composta por dois registros separados por friso, nele se abrindo lateralmente duas portas de verga reta e frontão curvo encimado por moldura recortada e janelas de frontão triangular, já ao nível do segundo registro, ao centro portal entre duas colunas compósitas suportando janela de sacada do segundo registro, sendo esta de frontão circular. Fachada rematada por frontão e aletas com óculo encimado por brasão e fogareus nos cunhais. Alçado exterior da sacristia de dois registros rasgados por janelas e rematado em frontão triangular, o alçado da cabeceira é em cantaria decorado por molduras de vários formatos. No interior, a nave possui 4 altares colatrias simples em vãos de arco de volta perfeita entre duplas colunas compósitas encimadas por tribuna e janelas, coro alto e capela nos topos do transepto.